aquilo que afirmo com base em todos os livros da cristandade. Se eu pudesse voltar no tempo e achar provas bíblicas, provas na biblioteca de Alexandria, mesmo assim vocês não acreditariam nessa doutrina mais do que antes. Mas por certo vocês darão crédito ao que diz a palavra de Deus. Selecionei alguns poucos textos para serem lidos a vocês. Quando temo que possam desconfiar de alguma verdade, gosto de apresentar uma série inteira de passagens da Bíblia, a fim de que vocês se sintam por demais impressionados para duvidarem, se porventura realmente não acreditam em tal verdade. Então somente permitam-me examinar uma série de trechos bíblicos onde os crentes são chamados de eleitos. Onde os crentes são chamados de eleitos. Naturalmente, se as pessoas estão sendo chamadas de eleitas, não se pode duvidar que deve haver uma eleição. Se Jesus Cristo e os seus apóstolos estavam acostumados a designar os discípulos pelo título de eleitos, então certamente devemos crer que é isso que eles são. Porque, de outra maneira, tal vocábulo não significaria coisa nenhuma. Aí temos Spurgeon, defendendo a sua tese, Se fosse hoje uma faculdade, Spurgeon estaria fazendo o seu trabalho de conclusão, e defender a sua tese, a sua matéria de trabalho de conclusão, que é a eleição. Jesus Cristo declarou: não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. E também, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar. E como tem isso nos dias de hoje, Como tem... E assim, as pessoas não têm noção, Olha, eu vou ler de novo. E também, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, aos próprios eleitos, no caso, escolhidos. Você sabe o que é um prodígio? Prodígio é aquilo que foi feito: parar o sol, não fazer chover ou fazer chover. Isso é um prodígio, Você entende que nesse tempo que nós estamos vivendo, os falsos profetas estão usando esse tipo de artifício para enganar o povo? Eles estão com esse tipo de poder? Você tem noção disso? É por isso que a maior parte dessa igreja, essa igreja corrupta que está sim recebendo a operação do seu próprio erro. E assim, a resposta de Deus, preste atenção, a resposta de Deus para uma falsa igreja são os falsos pastores e os falsos profetas, entendeu? É exatamente isso. Então, e eles estão com, assim, esse tamanho poder que é fazer prodígios. Quando não é ensaio, fazer uma pessoa levantar da cadeira de rodas, perna cresce em nome de Jesus. Aí vai lá, mostra aquela perna falsa crescendo, a pessoa mexe o quadril, dá crescidinha na perna. Ou pode ser também que cresça de verdade, e aí você entende que não é o poder de Deus de verdade, são operações de demônios. Você consegue entender isso? Se você for limitado espiritualmente, você não vai entender isso, vai achar que eu estou comentando aqui uma heresia, tá? Mas se você conseguir, subir o seu nível espiritual, você vai entender que nós estamos vivendo esse tempo. Nós estamos vivendo esse tempo de um tremendo engano.
Os falsos profetas e falsos pastores estão com esse poder. Preste atenção no que eu vou te falar agora, que talvez você não tenha esse conhecimento, tá? Eu aprendi já faz algum tempo que tem alguns pastores, né, que eles dizem que vão fazer campanha na África, tá? Presta atenção. Eles vão e dizem para suas igrejas que vão para lá buscar a Deus e vão para lá, para a África, para fazer obras de caridade, para fazer campanhas, inclusive até arrecadam dinheiro para poder dizer que vão para lá para abençoar o povo da África e coisa e tal. Meu Deus, se o tanto de igreja que tem indo para a África para abençoar a África fosse verdadeiro, a África já estaria mais rica do que Dubai. Presta atenção. Tá? É uma analogia simples. E você talvez não soubesse até agora, desse momento, que muitos pastores brasileiros, você não acredita em mim, começa a pesquisar, começa a ver pregações do Paul Washer. Você vai saber que ele é um grande pregador, né? Desde há muito tempo, fala a verdade. Se eu não me engano, é um pregador batista, né? Acredito que ele é um batista avivalista. E assim, ele fala muitas verdades. Dentre essas, ele fala esse tipo de coisa que eu estou falando. E eu não estou falando porque eu o ouvi falar. Eu estou te falando porque eu já conheço já faz algum tempo. E muitos pastores, né, vão para a África, assim como pessoas que gostam de trabalhar com magia também fazem isso. Eles vão para a África para aprender magia pesada para usar dentro das suas igrejas, e dentro das suas igrejas eles operam com entidades, com potestades e principados satânicos. Por isso você vê muitas coisas acontecendo dentro de congregações, você acha que é o poder de Deus, mas você não sabe que por trás daquele grande líder que você talvez venere e adore mais do que Jesus, está ali uma potestade, um principado, né, que opera nas regiões celestiais. E por isso que muitos pastores vão para a África para ter contato, para aprender, fazer cursos de bruxaria. Preste atenção no que eu estou te falando, que você talvez não soubesse disso. Eles vão para a África para fazer cursos de bruxaria. Isso com o pano de fundo dizendo que vai fazer evangelismo, vai fazer obra de caridade. Na verdade, eles vão lá atrás dessas magias que eles já viram outros pastores brasileiros usarem e que se parece muito com o poder de Deus. E deixa eu ler aqui para você de novo, para você assim, fazer esse paralelo. Ó. E também, pois, surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, como é que você acha que Satanás iria conseguir, pelo menos tentar, né, iria enganar os eleitos? Se parecendo ao máximo com Jesus, se parecendo ao máximo com feitos que Jesus fez. Não está escrito: aqueles que creem em mim farão obras maiores do que as que eu faço? Você entendeu agora? É isso? E Satanás também conhece essa passagem. Ele está usando exatamente isso para enganar os eleitos. E se possível, então, temos aí uma possibilidade, né? E, se possível, enganaria até aos eleitos. Mas quem é eleito não é possível ser enganado. Bom, a palavra de Deus está mostrando que tem uma cunha ali de Satanás, que, se possível, enganaria até aos escolhidos. Então, o escolhido, ele precisa estar esperto contra essas coisas. É bem verdade que o escolhido, ele vai ter seus momentos de fraquezas, pecados, como todo ser humano. Só que ele vai ter um coração mais voltado para Deus. A alma dele vai se inclinar a buscar a vontade de Deus, porque ele vai procurar fazer a vontade de Deus, porque o espírito dele, que não é o Espírito Santo, está submisso ao Espírito Santo de Deus. E por consequência disso, ele, com o espírito dele submisso ao Espírito Santo, ele está buscando, né, a Deus. E aí a alma dele vai estar submissa ao espírito dele, que vai estar submissa ao Espírito de Deus. Consequência, ele vai estar com o coração contrito e quebrantado, buscando a Deus. E o escolhido, né, ele tem uma característica, o escolhido, que é o quê?
quando ele pratica o erro, quando ele pratica o pecado, quando ele está fraco, quando ele está mal, ele não se sente como Judas. Judas sentiu remorso. Tá? O remorso, ele produz morte, ele produz sentimento de morte. O arrependimento, segundo Deus, produz vida, produz renovação. É uma tristeza, segundo Deus, que produz renovo, produz, inclusive, ele se levantar mais forte ainda do pecado que ele cometeu. Se você não tiver nível espiritual para entender isso, você não vai entender. Tá? Mas assim, o escolhido, ele tem o coração voltado para Deus. E aí, mesmo que ele ande fraco, por causa de quem ele é em Deus, por causa do coração dele voltado para Deus, ele vai ter sim essa inclinação de estar sempre submisso a Deus. Então, o escolhido, ele é muito mais difícil de ser enganado. Por isso que a palavra está dizendo, né? E se possível, enganariam até aos escolhidos. Aqui no caso do livro está dizendo os eleitos, né? Que é a mesma coisa. Então, é possível que hajam enganos hoje, em 2024 e daí por diante, que sejam tão convincentes que vão deixar os olhos de alguns escolhidos enebriados, acreditando serem atos proféticos de Deus, acreditando serem prodígios de Deus. Pura enganação, pura magia de demônios. Tá? Cuidado, estou mostrando aqui, estou falando para vocês que tem muitos pastores evangélicos do Brasil que vão para a África para aprenderem com bruxos e aprendem técnicas de hipnose pesada, fazendo com que entidades manipulem ambientes inteiros, principados e potestades, para ter dominação sobre aquele ambiente. E aí, lógico, as pessoas vão acreditar no que eles disserem que é Deus. Vocês entenderam agora? Então, quando você está dentro de um ambiente, é por isso que tá? Eu, Luiz Henrique, eu me resguardo de visitar algumas igrejas. Por quê? Porque algumas congregações, é nítido que quem está operando ali é Satanás. E se você for lá dentro e falar um negócio desse, você vai ser, para eles, usado por Satanás, e não eles, e não aquele que está falando com o microfone lá na frente, tá bom? Isso foi só uma observação que eu acredito que pode elucidar bastante aí na sua vida espiritual. Vamos lá, vamos continuar. Para enganar, se possível, aos próprios eleitos. E ainda, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Mateus 13, 20, 22 e 27. Vamos dar uma conferida lá, isso aí. Só para não estou duvidando de Spurgeon não, mas vamos dar uma conferida. Mateus 13, 20. Vamos lá. Vamos comparar. Isso é importante. Mateus 13, 20. É importante você conferir. Eu estou mostrando aqui para que você pratique isso sozinho. Não precisa mostrar como eu estou fazendo aqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu já faço isso há muito tempo. Se você olhar minha Bíblia aqui, ó, ela é toda rabiscada. E eu já faço isso há anos, a vida inteira. Eu leio Bíblia. E é importante você conferir o que é dito para você, que foi Deus quem falou, aquilo que Deus revelou, e o mistério de Deus, a língua dos anjos. Confere na Bíblia, por favor. Faça esse exercício de fé para você. 13, 20. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Vamos conferir aqui. Já estou vendo alguma, uma nuancezinha de divergência aqui. Vamos lá, vamos ver o que está escrito aqui no livro.
Ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Ah, é Marcos 13:20. Desculpa, eu errei ali, tá? Então é Marcos 13:20, 22 e 27. 13, 20, 22 e 27. Eu errei, tá, gente? Então não foi Spurgeon, não. Eu que errei. Vamos lá. Mateus, Marcos. Passamos um pouco. 12. Deixa eu ver, só conferir aqui. Marcos 14. 13. Marcos 13. 20. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. 22. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Tá vendo que ali diz eleitos, olha lá, eleitos, e aqui diz escolhidos, são sinônimos, tá? Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Olha isso aqui, olha Deus falando. Olha, de antemão Deus já falou tudo que haveria de acontecer. E hoje, mesmo a gente mostrando escrito, as pessoas não querem acreditar. Por isso que Deus permite que seja enviado um espírito de erro para operar o erro no meio deles. Deixa eu ver aqui. Eu só não vi exatamente como está escrito aqui no livro, tá? Talvez só seja uma outra versão aqui que Spurgeon estava lá. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Marcos 13, 20, 22 e 27. Aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui uma coisa, peraí. Aqui, achei, tá? Achei. Tá certinho o livro. Não que eu estivesse duvidando de Spurgeon, mas é importante. Eu não vou conferir todas as referências não, tá? Pra gente não deixar esses vídeos muito compridos, mas estou mostrando aqui como se deve fazer, justamente para que você não se perca, não seja enganado, não seja enganada nesses formatos aí que dizem para você que é o evangelho. Mas aqui, ó, tá certinho, né? O que Spurgeon disse ali, ó, 27, ó. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Confere. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus escolhidos desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Ponto para a veracidade do evangelho que Spurgeon ensinava. Então, gente, vamos lá. Vamos continuar um pouco aqui a nossa leitura desse livro aqui. Esse livro é muito bom, tá? Esse livro aqui foi emprestado por um amigo meu aí, teólogo, né?
Ele pensou que ele achou, né? Ele achou que eu gostava de ler, e aí ele me sugeriu esse livro. Então eu tô aí honrando, né? Eu tô honrando aí o que ele achou sobre mim. Vamos lá. A gente tem que honrar, né, gente? Né? Às vezes a pessoa olha pra gente e fala, nossa, que cara, ele pensa, né? As pessoas pensam que você é inteligente. Então você tem que se esforçar para pelo menos parecer, por favor, pelo menos parecer inteligente, tá? Então vamos lá. Ele enviará os anjos, reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra e até a extremidade do céu. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Olha que interessante, né? Claro que ele vai fazer justiça, né, gente? Eu poderia falar aqui muito tempo, né? Bastante tempo, horas, sobre esse tal tempo de Deus, até porque eu também vivo isso, né? Às vezes parece que Deus está demorando demais para responder. Parece que Deus está demorando demais para responder. Deus está demorando demais para fazer aquilo que Ele falou. Mas é o tempo de Deus e não o nosso. Isso a gente não entende. O Cronos, esse nosso tempo, não existe para Deus. Esse tempo foi criado justamente para que nós fôssemos inseridos nele. Você tem ideia, a palavra de Deus, ela comenta assim, ó, de eternidade a eternidade. Então você entende o que é uma eternidade? Então, de eternidade a eternidade. Não existe a limitação de tempo para Deus. É de eternidade a eternidade. Você vive uma eternidade aqui nessa carne? Não consegue viver, né? Então de eternidade a eternidade. Esse é o tempo de Deus, eternidade. O tempo dele é marcado de eternidade. Você não tem como contar o tempo de Deus. Então, assim como, né, diz a palavra, um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Então não queira apressar o tempo de Deus, que pode ser que bênção adiantada vire maldição nas suas mãos. Esse é o recado. Então vamos lá. E clama de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los. Lucas 18:7. Juntamente com esses, muitos outros trechos bíblicos poderiam ser selecionados, onde aparecem palavras como eleitos, escolhidos, conhecidos de antemão ou destinados. Ou então, onde aparece alguma expressão como minhas ovelhas. João 10, né? João 10 aparece lá. Minhas ovelhas. Vamos lá conferir rapidinho. Minhas ovelhas. Vamos ver se eu tô com a memória boa mesmo. João 10. Tomara que eu não passe vergonha aqui, né? Tem Marcos, Lucas, João 10. Isso é importante vocês fazerem, tá, irmãos? Leiam a Bíblia, assim vocês não vão ser enganados. Ele falou lá sobre a expressão deixa eu ver aqui, ó, minhas ovelhas. Então, na verdade, vamos ler aqui rapidinho. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Eu já expliquei esse capítulo aqui, tá? Tem um vídeo sobre isso aí. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Será que vai ter a expressão minhas ovelhas aqui? E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade, vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Tá mais claro do que a água, né? Acho que não precisa explicar isso aqui não. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão, tá? Não é Satanás, tá? É o ladrão. Aí você estuda quem é o ladrão.
não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Ah, foi o diabo, foi Satanás. Não, não é Satanás. Aqui é o vagabundo do líder falso, do falso profeta que está lá enganando, tá bom? Não é Satanás, presta atenção, te enganaram nessa palavra aqui, a mim também. Aí agora eu estou ensinando para você. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que é o vagabundo que eu chamo, né? O vagabundo espiritual, cachorro, safado, sem vergonha, digno do inferno. Mas o mercenário, eu que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço... Eu tinha um cãozinho que se chamava Bingo. E conheço as minhas ovelhas. E conheço as minhas ovelhas. Feito? Comprovado na Bíblia? Entendeu como se confere as coisas? Entendeu como é importante você realmente conhecer o texto bíblico e não ficar dependendo de que alguém te fale alguma coisa? Eu estou mostrando aqui na prática para que você veja que o que eu falo não é para me gabar, é para misericórdia de Deus, pela misericórdia de Deus. E se eu não ler bastante como eu procuro fazer, se eu não estudar bastante como eu procuro fazer, eu não sou digno de falar aquilo que eu falo. Uma coisa é quando você ouve alguém falar muito legal sobre algum assunto. Outra coisa é quando você vê a pessoa e ela procura viver aquilo que ela fala. Aí é diferente. Quando você vê que a pessoa pega, igual eu tô fazendo aqui, ela mostra aqui, ó. Ela mostra. Ó, eu não vou arriscar, né? Eu vou ter que fazer aqui, ó. Conheço. Aqui, ó. Sou conhecido aqui, ó. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas. Não está querendo aqui, as minhas. De quem são as ovelhas? De quem são as ovelhas? As minhas ovelhas. Entendeu? As minhas ovelhas. E das minhas sou conhecido, entendeu? Então, quando você conhece a Cristo, Ele te conhece, Ele ouve você, você o ouve, você conhece a voz dEle, Ele conhece a sua voz. Aqui, ó, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. De quem são as ovelhas, irmãos? Então, muito cuidado, tá bom? Quando você defender a sua congregação, tá bom? As ovelhas não são da sua congregação. As ovelhas não são daquele que você pensa que é o seu pastor. Tá bom? Cuidado, cuidado. Ore, leia, busque a presença de Deus, investigue, estude. Eu estou aqui me esforçando para que você veja nesse vídeo como se deve fazer. Eu estou lendo um livro e estou procurando as referências aqui na Bíblia. Se tiver fora, mesmo que um amigo seja um teólogo, seja, sabe, o supra, eu vou dizer, olha só, esse livro que você me emprestou é um livro mentiroso. Eu vou dizer isso certamente, não tenho dúvida. Agora, se o que eu estou conferindo aqui está batendo com o que está aqui, não tenho que tirar nem pôr, irmãos, é a verdade. Entendeu por que no início dessa série de vídeos eu falei que é importante você ler outras literaturas, se você já leu a Bíblia toda, para que você tenha o seu conhecimento ampliado com respeito às coisas de Deus, à vontade de Deus, o entendimento, vou dizer assim, eu vou criar uma palavra, um geoconhecimento ampliado, né, uma cosmovisão das coisas, né, ampliada, para que você aprenda, para que você entenda os textos como devem ser compreendidos. E aí você vai ter, bom, eu conheço isso, conheço aquilo. Por que eu vim aqui em João 10? Porque eu lembrei, Deus me lembrou do conhecimento que eu tenho,
porque aquilo ali, ó, aquela referência que está lá escrito lá, ó, essa expressão, cadê? Onde tá? Aqui, ó. Minhas ovelhas. Opa, veio na minha cabeça. João 10, minhas ovelhas. Aí eu vou conferir aqui, li o texto todo, né? Não vou ler até o final, mas aqui, ó, minhas ovelhas. Dito isso, vamos continuar a leitura para terminar esse vídeo que já está ficando muito longo. Então, irmãos, isso aqui não é uma tentativa de mostrar que eu sou melhor, que porcaria nenhuma, desculpa a expressão, para os mais puritanos, mais conservadores, né? Mas eu não sou nada, meus queridos. Eu procuro estudar e entender como é a palavra de Deus de verdade. Eu não vou ficar aqui enchendo linguiça, igual você chega em algumas congregações, os camaradas estão pregando baboseira, né? E enchendo linguiça, e o povo está comendo aquele esterco como se fosse caviar ou como se fosse um bombom serenata de amor. Eu não suporto, mas isso eu não consigo mais, entendeu? Então o que acontece é quando você tá num momento como esse, você chegar e ler a palavra, conferir, poxa, conferiu, beleza, tá tudo certo? Continua. Agora você chega lá, vai ouvir uma situação. Eles estão pregando, ainda estão dizendo que foi Deus que mandou e que o Senhor está te dizendo, e bate o pé no chão, e chia igual panela de pressão, e gira, e canta, e roda, e pula, e cai por cima de banco, cai por cima de cadeira. É Deus, irmãos? É o Espírito Santo, irmãos? Aí eu deixo para você definir, tá bom? Porque eu já estou ficando meio cansado desse tipo de coisa, tá? Vamos lá. Minhas ovelhas, ou alguma designação similar, demonstrando que o povo de Cristo é distinguido do resto da humanidade. Você entendeu agora? Por que é necessário haver uma separação? Não é porque você é melhor que ninguém, mas deixa eu definir bem rápido, prático, simples de entender pra caramba. É porque aquele que é melhor que todo mundo escolheu você para que você fosse diferente desse mundo. Ponto. Porém, vocês devem possuir suas próprias suas próprias concordâncias bíblicas. E não precisarei perturbá-los com muitos textos. Em todas as epístolas dos apóstolos, os santos são continuamente chamados de eleitos. Eu vou parar por aqui nesse ponto, né? Página 18. Temos ainda algumas páginas pela frente. Vou parar aqui nesse ponto para que o vídeo não fique muito comprido, né? Muito embora eu não me importe muito com isso, tá? Quem quer ler, quem quer aprender, quem quer estudar, estuda. Não fica, e que hoje tudo é curto, né? Tem os shorts, né? Que às vezes faz sucesso pra caramba, um monte de baboseira, um monte de esterco, um monte de lixo, de porcaria. Aí faz sucesso. Bota alguém tomando um tombo lá, ou um vídeo de gatinho. Nossa, vira o meme do ano, vira. Aqui eu não tenho a intenção de fazer isso, não. Eu tenho a intenção de que você aprenda algo de relevante, tá bom? Você viu até aqui, Deus abençoe.